Bom dia! Bom dia! Podem se sentar, por favor? Então esse objeto religioso já não é mais identificado, não identificado, é identificado, né? Sou o Padre Luciano de Almeida, eu tenho mais outros dois sobrenomes, mas parece um testamento, então eu dei uma resumida. Eu sou sacerdote diocesano da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas sou mineiro, estou no Rio Grande do Sul há 20 anos, eu sou natural do Triângulo Mineiro, de uma cidadezinha chamada Tupaciguara, que em Tupi-Guarani significa terra da Mãe de Deus, ali ao lado de Uberlândia. Já ouviram falar de Uberlândia? Uberlândia, Beraba, né? Sou ali daquela região. E eu vim aqui hoje, a convite do Padre Oscar, da Gospel de um modo geral, para dar o meu testemunho sobre uma experiência que eu tive no ano de 2022 com o demônio. Mas antes de falar dessa experiência para vocês, rezando, o Senhor me disse que eu precisava prepará-los para essa experiência. E por quê? Porque muitas vezes Satanás vem e traz a desgraça à nossa vida e nós não estamos preparados para receber a batalha que Deus nos apresenta. E nós precisamos de uma vez por todas aprender a lutar. Nós precisamos de uma vez por todas colocarmos as bases da nossa vida em Cristo. Porque se nós estivermos com o Senhor, nada nem ninguém poderá nos derrotar. Vamos repetir isso? Se nós estivermos com o Senhor, nada nem ninguém poderá nos derrotar. Olha, eu achava que esse povo aqui era mais fervoroso. Vamos lá de novo? Se nós estivermos com o Senhor, nada nem ninguém poderá nos derrotar. E enquanto eu rezava, o Senhor me deu a passagem de Lucas capítulo 1, versículos de 15 a 17. E disse o Senhor: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida que embebeda. Estará cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E fará muitos filhos de Israel voltarem para o Senhor Deus deles. Ele caminhará à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Meus caríssimos, terça-feira que vem eu comemoro 14 anos de ministério. Tive essa graça dada por Deus imerecida. E durante muitos anos eu não tomei posse do meu ministério. Durante muitos anos eu fui um fazedor das coisas de Deus, mas não fui um homem de Deus. Eu me vestia de sacerdote, mas eu não era um sacerdote verdadeiramente no sentido real da palavra. Porque eu estava muito mais preocupado em agradar as pessoas do que agradar o próprio Deus. Isso foi me trazendo consequências espirituais terríveis. E a primeira consequência espiritual terrível que esse não ser o que Deus queria de mim me trouxe foi o arrefecimento da minha fé. Eu fui me tornando morno, cada dia mais morno. Eu já não tinha vontade de rezar, eu não tinha vontade de celebrar a Santa Missa, eu não tinha vontade de atender as pessoas, até que o Senhor me deu uma oportunidade. E essa oportunidade aconteceu na minha vida aqui em BH, no ano de 2021, quando do nada, na minha caixa de e-mails, chega um convite de um ministério para os sacerdotes da Renovação Carismática Católica, convidando os sacerdotes do Brasil para um retiro com a irmã Bridget McKenna, que veio pregar aqui em Belo Horizonte para sacerdotes. Essa irmã tem o dom de rezar pela cura dos sacerdotes. Eu não pensei duas vezes, eu preciso desse retiro. Me virei na paróquia, organizei padres para celebrarem no meu lugar e comprei as passagens, vim para BH. Foram 4 dias de retiro com a irmã. Eu não sei dizer o nome da casa, mas um lugar belíssimo.
mas 4 dias de retiro com ela, dias que renovaram o meu coração e transformaram a minha alma. E aqui, caríssimos, prestem bem atenção. A irmã Bridget McKenna se disponibilizou a rezar com os sacerdotes. Nós éramos 220 do Brasil inteiro. Mas ela não teria condições de rezar com todos os sacerdotes. E estavam seguindo uma lista alfabética para os sacerdotes. Eu não seria contemplado, porque a lista com os nomes anteriores ao meu era imensa. Mas eu estava dormindo na mesma casa onde acontecia o retiro, e a maioria dos sacerdotes num outro lugar. E eu disse, eu quero me encontrar com essa mulher, porque eu sei que Deus tem algo através dela para mim, para o meu ministério. E eu fui o último sacerdote atendido por ela no sábado à noite, às 11h30 da noite. Uma senhora de 80 e poucos anos, ela já estava exausta. E eu vim, me sentei na frente dela, ela segurou as minhas mãos. Eu não falo bem o inglês, mas compreendo muita coisa. Mas tinha um casal que estava traduzindo a oração da irmã. E a irmã de repente disse, padre, eu vejo o senhor vestido de leigo. E a impressão que eu tenho é que o senhor, mesmo ordenado, ainda se comporta como um leigo. Eu vejo o senhor passando na frente de um edifício muito grande, muito bonito. E nesse edifício tem uma festa. E o senhor, eu vejo o senhor subindo as escadas e entrando nesse edifício. Mas quando o senhor percebe que todos ali estão vestidos com traje de gala, o senhor dá um passo atrás. O senhor quer sair, porque o senhor não está vestido dignamente para aquele lugar. Mas quando o senhor vai sair do edifício, vem um jovem, lhe toma pelo braço e diz, o dono da festa quer lhe falar. Eu vejo o senhor passando com esse moço por entre o corredor, ao seu lado tem uma mesa enorme, cheia de presentes. As pessoas todas estão de pé, vendo o senhor passar. E o senhor vai caminhando, em direção a uma outra sala, que está além daquele grande salão. De repente a porta se abre, padre, e eu vejo nosso Senhor, vestido de rei, vestido com vestes sacerdotais. E ele olha nos seus olhos e diz, Padre Luciano, há quanto tempo eu te espero. E a irmã Bridget McKenna foi falando aquilo, caríssimos, e o meu coração foi se enchendo de um fogo que há muitos anos eu não sentia mais. E ela diz, Padre, Jesus agora te abraça. Jesus te abraça com um abraço que o Senhor nunca sentiu ou recebeu na sua vida. E nesse abraço Jesus quer te dar um novo ânimo para o seu ministério. O Senhor está desacreditado do seu ministério. O Senhor não tomou posse do seu ministério. E ela diz, Padre, Jesus agora lhe toma pela mão e atravessa uma outra porta que está nos fundos dessa sala com o Senhor. E quando Jesus abre a porta, o que eu vejo, Padre? Um rio gigantesco, de águas torrenciais. Jesus atravessa por cima das águas e chega ao outro lado da margem. E Jesus diz ao Senhor, vem, Padre. E eu olho para o Senhor com o rosto entristecido, chorando e dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Eu não consigo atravessar esse rio. Eu tenho 45 anos e não sei nadar. Né? Minha mãe nunca deixou a gente se aventurar em piscina, porque ela achava que a gente ia morrer afogado. Né? Então nunca deixou. Então eu vou à praia, eu vou à piscina, o máximo que chega a água é no joelho, porque eu já tenho medo de morrer afogado. Então eu não queria atravessar aquilo lá. E caríssimos, Jesus estendendo a mão e disse, vem, Padre, vem, falava a irmã para mim. E eu vestido de leigo, e de repente eu me arrisco. Mas eu não caminhei sobre as águas como Jesus. A irmã disse que eu mergulhei. Eu mergulhei naquelas águas e de repente a irmã me vê saindo do outro lado, não mais vestido de leigo, mas com os paramentos sacerdotais. O Senhor me abraça, o Senhor me unge, e o Senhor agora passa comigo caminhando sobre as águas,
e me leva novamente ao salão, onde estavam todas aquelas pessoas elegantemente vestidas. E o Senhor diz: essa festa é tua. Estas pessoas estão aqui por ti, pelo teu sacerdócio. Mas eu preciso que de hoje em diante, sua irmã dizendo a mim, você tome posse do seu sacerdócio. Que você viva de fato o seu sacerdócio. E ele diz: você vê aquela mesa repleta de presentes? E eu disse: sim, Senhor. A irmã me falando. E Jesus dizia: todos esses presentes são para ti. São os dons que eu te concedi no dia do teu batismo, que eu reforcei no dia da tua crisma, e os dons que eu acrescentei no dia da tua ordenação presbiteral. Toma posse, são teus. E caríssimos, daquele dia em diante o meu ministério mudou. E o Senhor fez comigo, através da irmã Bride, aquela cura interior, aquela tomada de posse do meu ministério, em vistas do grande desafio que eu ia vivenciar no ano seguinte. E sem essa tomada de posse do meu ministério, eu não teria conseguido sobreviver, literalmente falando, ao que Satanás tentou fazer comigo no ano seguinte. E por que então contar esse testemunho, contar esse momento meu com a irmã Bride McKenna aqui, antes de falar daquele testemunho na hora do almoço, depois do almoço, perdão? Porque você precisa tomar posse da graça de Deus na sua vida. Você precisa tomar posse de tudo que o Senhor tem te dado. É tanta gente reclamando do emprego, que o emprego não está bom. E por que não está bom? Porque não tomou posse do emprego. O teu emprego pode não ser o melhor emprego do mundo, mas é de onde você tira o teu sustento. E cada vez que você reclama do teu emprego, ao invés de tomar posse dele, você está amaldiçoando o seu pão. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que cada vez que você reclama do seu patrão, você está lançando sobre ele, sobre a empresa onde você trabalha, uma maldição, até que aquela empresa feche e você não tenha mais de onde tirar o seu sustento? Você precisa tomar posse do teu trabalho. Quanta gente em crise no matrimônio, porque não tomou posse da vida matrimonial. Quer viver um relacionamento como se fosse solteiro, como se não tivesse compromisso com ninguém. Não tem compromisso com os filhos, não tem compromisso com o marido ou com a esposa, não tem compromisso com a casa. Por quê? Porque não tomou posse. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Quem aqui é marcado com o selo do Espírito Santo do batismo? Levanta a mão. Você consegue. Diz para si mesmo: eu consigo. Eu preciso tomar posse da graça de Deus na minha vida. Ora, tudo que muita gente aqui se propõe a fazer, não faz. Por quê? Porque não toma posse dos propósitos. Enquanto nós não tomamos posse da nossa vida, da bênção de Deus na nossa vida, a nossa vida não vai adiante. Deus precisa sonhar através de nós. E aqui eu me recordo do profeta Jeremias. Se você tem a Sagrada Escritura, vai lá em Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Veja o que Deus diz a Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: antes de te formar no ventre de tua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor, eu não sei falar, porque sou jovem. O Senhor respondeu: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar, e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo,
oráculo do Senhor. Caríssimos, nós não fomos marcados com um espírito de timidez, nós não fomos marcados com um espírito de covardia, nós fomos marcados com um espírito de coragem, de força, de vitória, e nós precisamos tomar posse disso, porque senão, diante das batalhas que Satanás apresenta, nós cairemos. Ora, hoje em dia, nós estamos aí com uma heresia muito grande no nosso meio católico, que é de querer tirar da vida do cristão católico o sofrimento e a cruz. Não se chega ao céu sem passar pela cruz. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, tiveram uns que não quiseram levantar a mão. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Quem quer ir para o inferno? Deus abençoe, vão em paz. Eu não vou. Eu não. Enquanto eu puder lutar, eu lutarei. Enquanto eu puder batalhar, eu batalharei. Mas se o que aconteceu comigo, que eu vou relatar para vocês na segunda pregação, tivesse acontecido antes desse meu encontro com Jesus, através da irmã Bridge, antes de eu tomar posse do meu ministério, eu não venceria as batalhas. Aliás, acho que eu já até teria deixado o ministério, porque as coisas do mundo me atraíam muito mais que as coisas de Deus. Eu estava muito mais com os pés no mundo do que com os pés nas coisas de Deus. Mas eu preciso tomar posse. Você está namorando, você acha que é a pessoa para a sua vida? Toma posse. Toma posse. Diz: Senhor, se essa é a pessoa com quem eu vou construir uma família, amém. Eu tomo posse dessa graça e vou lutar por ela. Se você já está aí casado, tome posse do seu casamento. Não permita que Satanás te roube a graça que você recebeu. Se você acha que tem vocação ao sacerdócio, à vida consagrada, tome posse dessa vocação. Porque Satanás vai fazer de tudo para que você não cumpra o chamado que Deus lhe fez. Por medo do que os pais vão pensar, por medo se vai morrer na pobreza ou na riqueza, por medo de não ser capaz de aguentar o peso do ministério. Ora, quem nos capacita é Deus, a partir do momento em que nós dermos o nosso sim. Você precisa dizer: eu quero. Volto a dizer aos senhores caríssimos, se eu não tivesse tomado posse do meu ministério, naquele retiro com a irmã Bridge, eu não estaria aqui hoje falando a vocês. Não estaria. Porque o mundo me seduzia de todos os modos que vocês puderem imaginar. Eu não tinha caso com ninguém, nada disso. Mas as coisas do mundo me chamavam a atenção. Eu era um fazedor e não um homem de Deus. Eu era um trabalhador, um administrador, um reformador de paróquias. Eu podia ser um empreiteiro, porque o que eu sei de tijolo, de cimento, de piso, de tinta, meu Deus. Mas se você me perguntasse há 6 anos atrás o que eu sabia da graça de Deus, eu sabia muito pouco. E você? Você que quer ir para o céu, você já tomou posse do céu na sua vida? Já tomou posse da sua vocação, do seu chamado? Quem está com o marido aí, levanta a mão. Isso, olha para o marido, né? Você já tomou posse do seu marido, ou você está doida para se livrar dele, né? Outro dia eu atendi uma senhora em confissão, ela ficou viúva, 56 anos de casado. Aí ela chegou, falou: padre, eu preciso me confessar, eu estou muito mal. Eu pensei: tadinha, acabou de perder o marido. Ela falou assim: padre, é pecado eu estar alegre? Eu falei: como assim? Padre, eu estou numa felicidade. Eu falei: mas por quê? Padre, a casa é só minha. A televisão é só minha. O quarto é só meu. Padre, eu não tenho mais hora para comer. Eu como a hora que eu quero. Você está nessa situação já? Porque se você tiver, eu te peço para fazer o contrário. Toma posse da sua cruz. Toma posse do seu marido. Quem está com a esposa aí? Levanta a mão. Isso, olha para a dona Onça agora. Isso, e diz para ela: olha, eu tomo posse de ti. Diz para ela: eu tomo posse de você na minha vida.
Tomo posse do nosso matrimônio. Cadê a juventude? Levanta a mão, a juventude. Não, só tem velho aqui, gente. Cadê a juventude? Isso, né? Jovens, repitam comigo com muita força. Eu tomo posse de todos os conselhos, de todos os puxões de orelha dos meus pais. Amém? Eu quero ver depois como é que vai acontecer a coisa. Se realmente vai haver posse dessa verdade na graça. Caríssimos, nós somos capazes. Nós temos a fé. Nós temos o Senhor que combate por nós. Nós não precisamos nos apavorar diante das dificuldades. Nós não precisamos tremer nas bases quando a tempestade se aproxima. Basta que a gente deixe Deus sonhar em nós. E aqui, eu quero introduzir, depois de mostrar para vocês a necessidade de tomar posse da graça, eu quero introduzir o começo daquela história, daquele testemunho que eu vou dar agora à tarde, acerca de Satanás e o combate espiritual. No ano de 2019, eu fui para o retiro de sacerdotes na comunidade Shalom, em Fortaleza. E eu pedi a Deus, eu estava buscando, mas eu só despertei mesmo com a irmã Bride. E lá em Fortaleza, o anjo da guarda deu aquela cutucada. Quem estava pregando era a Emir, que é a cofundadora do Shalom. E o anjo da guarda deu aquela cutucada. Vai lá, pede para ela rezar contigo. Eu me sentei na frente dela. Me apresentei. Ela se apresentou e eu disse: Dona Emir, a senhora pode rezar comigo? Eu estou passando por muitas dificuldades, muitos desafios. E eu sinto que eu não tenho mais fé e coragem para levar adiante a batalha. Ela pegou as minhas mãos, colocou entre as mãos dela, baixou a sua cabeça e disse a mim assim: Padre, o senhor foi transferido de paróquia, né? Eu disse: não. Foi sim, padre. Assim que nós terminarmos de rezar, o seu bispo vai te ligar, porque a reunião do conselho de presbíteros está terminando agora, e o senhor foi transferido de paróquia. Gente, até os cabelos que eu não tinha se levantaram. Falei: será que essa mulher falou com o Dom Zeno? Dom Zeno era meu bispo, né? Será que ele mandou recado a ela por mim? Por ela para mim? E ela disse: Padre, o senhor vai para uma paróquia que está abandonada na fé. O senhor vai para uma paróquia onde o povo serve não a Deus, mas serve a Satanás. O senhor vai a um lugar onde o povo vai à missa ao domingo, palavras da Emir. Às terças no centro espírita e às sextas na Umbanda. O senhor vai para um lugar onde as pessoas não têm mais fé. Padre, serão 3 anos nessa paróquia. 3 anos. Mas a imagem que o Senhor me dá é de 3 anos de puro sofrimento. O Senhor me mostra 2 montanhas muito altas, muito íngremes, e entre elas uma passagem muito estreita. E eu vejo o Senhor passando por essa passagem, mas o Senhor não caminha normalmente, o Senhor vem de lado. E enquanto o Senhor passa de lado entre essas 2 montanhas, as lascas das rochas vão cortando o Senhor. Eu o vejo coberto de sangue, todo ferido. Mas, Padre, não desista, porque atrás do Senhor vem uma fila de gente. Caríssimos, os 3 anos que eu trabalhei nessa paróquia foram 3 anos de inferno na minha vida. 3 anos de cruz e perseguição. 3 anos tirando trabalhos que os macumbeiros colocavam dentro do confessionário. 3 anos varrendo macumba atrás da igreja. 3 anos sofrendo assédio por parte de mulheres da comunidade. 3 anos sofrendo todo tipo de perseguição e mal que vocês puderem imaginar. Os 3 anos que eu passei nessa paróquia, foram os 3 primeiros anos da pandemia, eu passei o tempo todo enfermo. Não tive Covid, graças a Deus. Mas tudo que é outro tipo de doença, eu tive. Mas o Senhor queria que eu estivesse ali. E depois renovado, tomando posse do meu ministério, para enfrentar uma das maiores batalhas que eu já enfrentei na minha vida. O Senhor me deu essa profecia por meio daquela mulher.
Quando eu cheguei no quarto, lá na casa de retiros do Shalom, toca o telefone. Era o meu bispo. Ô, Padre Luciano, tudo bem? O senhor está onde? Falei, estou em Fortaleza, no retiro do Shalom. Ô, mas tu ainda está aí? Falei, eu não casei para não ter mulher perguntando onde é que eu estou. Aí o bispo agora fica perguntando onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Ele, ô, guri, me respeita, né? Tu aceita ir para tal lugar? Quando eu me levantei da frente da Emir, ela olhou nos meus olhos e disse, padre, ao convite do seu bispo, diga sim. Diga sim. O Senhor precisa passar pelo que o Senhor vai passar nesse lugar. E com isso eu quero te dizer, não tenha medo de abraçar a cruz. Como eu dizia agora há pouco, existe uma heresia muito corrente agora no meio católico, de querer tirar de nós a cruz. Não se chega ao céu sem a cruz. Não se chega ao céu sem ser purificado. Não se vai à presença de Deus sem estar limpo. E a cruz é o instrumento pelo qual Deus nos purifica. Por que será que a gente tem tanto medo da cruz? É porque a gente não tem força para levá-la? Força o Senhor nos dará, Ele nos capacitará. É porque nós não temos fé suficiente para crer que depois da cruz vem o céu? A fé é um dom que pode crescer, ser aumentado, basta que eu peça. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer levar a cruz? Você quer chegar ao céu? Porque ao céu eu já vi que vocês querem chegar, mas com ou sem a cruz? Sem a cruz é impossível. Eu vejo esses irmãos que pregam aí pelas emissoras de TV, que prometem fartura, prosperidade, tudo de bom nessa vida. Caríssimo irmão e irmã, fuja dessa gente. Essa não é a palavra de Jesus Cristo para nós. A primeira grande posse que você precisa tomar hoje na sua vida é da cruz. É dizer para o Senhor, Senhor, eu quero a cruz. Eu quero, como Paulo, poder dizer, já não sou eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Eu quero, Senhor, também como Paulo, dizer que eu diminua para que o Senhor cresça. É só na cruz que a nossa vida será transformada e redimida. Então você não se deixe engambelar por Satanás. Você lute. E as armas para a luta você tem. As armas para a luta você tem. Você só precisa tomar posse delas hoje. E Deus precisa que você tome posse. Deus precisa que a sua casa seja renovada. Deus precisa que a sua vida seja transformada. Deus precisa que tudo ao seu redor seja novo. E a pergunta de Deus para ti: eu posso fazer novas todas as coisas em ti, através de ti? Essa é a pergunta de Deus. Se você não levar isso a sério, caríssimo, sinto muito, mas você não contemplará a face de Deus na eternidade. O sofrimento, ele traz vitória. Ontem à noite eu estava em Rio Claro, na ordenação de um grande amigo, o irmão Emanuel, da comunidade Hesed, estava lá com eles, foi lindo. Foram anos de cruz, 10 anos pronto para ser ordenado, e sofrendo as demoras de Deus, um bispo que não queria ordená-lo. 10 anos aquela comunidade inteira rezando pela graça de um sacerdote. E ontem, as lágrimas, o sorriso, a euforia daquele instituto inteiro, mostraram que vale a pena abraçar a cruz e seguir. Vale a pena deixar Deus sonhar em nós. Vale a pena tomar posse do sonho de Deus para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé agora um instantezinho. Deixa Deus sonhar em ti. Vamos chamar o Frei Gilson para cá, para que o Frei Gilson possa nos ajudar.
Eu quero que você nesse momento suplique ao Senhor a graça, a força, o poder de tomar posse de uma vez por todas de tudo aquilo que na sua vida você sabe precisa ser assumido por você. Precisa ser assumido. Peça para o Senhor agora, diz para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, dá-me a graça de tomar posse de tudo aquilo que é plano Teu para a minha vida. Senhor, deixa que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de graça, de paz, de libertação, de cura. Senhor, deixa que eu seja nas Tuas mãos luz. Senhor, deixa que eu seja nas Tuas mãos um farol a iluminar o caminho de tantos outros homens e mulheres, não para a minha glória, Senhor, mas para a Tua. Senhor, eu tomo posse hoje da minha vida, de todos os âmbitos da minha vida, Senhor. Eu tomo posse da minha espiritualidade, tomo posse da minha vida de oração. O Senhor coloca que há muitas pessoas aqui que não têm vida de oração diária, que rezam quando lhes convém. Diz para o Senhor agora: Senhor, eu tomo posse da vida de oração. Senhor, eu tomo posse dessa intimidade contigo. Eu sei que o Senhor forma aqueles que se deixam formar. Senhor, eu quero ser formado por Ti. Diz para Jesus: Senhor, eu quero ser formado por Ti. Toma posse, Senhor, da minha afetividade. Diz para Jesus: Senhor, cura a minha afetividade. Cura, Senhor, o meu coração. Tira do meu coração todas as mágoas do passado, coisas que me prendem, que não me deixam ir além. O Senhor agora está tocando a vida de quem tem mágoas em relação ao seu pai. Meu filho, minha filha, seu pai deu o que ele recebeu. Você precisa perdoá-lo de uma vez por todas. O seu pai não deu mais porque ele não teve o que dar, mas você pode dar a ele o perdão, e você pode amá-lo. Toma posse da cura de Deus agora na sua afetividade. Cura, Senhor, o casamento. Cura, Senhor, o namoro. Cura, Senhor, o noivado. Cura, Senhor, as amizades. Tantas pessoas aqui hoje estão com o coração apertado por um amigo que lhes traiu a confiança. Perdoe. O Senhor precisa que você sofra essa decepção para poder te dar a graça de uma vida nova. Senhor Jesus, eu como Teu sacerdote, ministro da Tua graça e da Tua bênção, eu, Senhor, pelo poder das chaves, eu desligo e desato, Senhor, todos os nós, todas as correntes, tudo aquilo, Jesus, que está afastando da vida e da casa dos Teus filhos a Tua graça e a Tua bênção, a felicidade, Senhor, em Teu nome, Jesus, que caiam nesse momento todas as dores da alma referente a relacionamentos, sejam tiradas da vida desses filhos e filhas. Toma posse agora, irmão, irmã caríssimo, da tua vida financeira. Toma posse do teu negócio, toma posse do teu trabalho, toma posse agora das tuas dívidas. Deus coloca aqui agora que tem muita gente que não vai adiante, porque tem dívidas pequenas do passado que não foram sanadas, que não foram pagas, e por isso que a sua vida financeira inteira está atrapalhada e não vai adiante. Toma posse. O Senhor quer que você tome posse agora também da sua fé católica. Tome posse agora de todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa o Senhor ser de verdade o teu único Deus. Deixa a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor, a doutrina da igreja do Senhor serem o seu único norte. Toma posse agora. Você está dividido entre as coisas que ouve no mundo e aquelas que fala Deus. Não tenha um coração dividido. O Senhor nesse momento, pelo poder das minhas mãos sacerdotais,
O Senhor rompe nesse momento todas as cadeias do pluralismo religioso, todas as cadeias do misticismo, todas as cadeias da adivinhação, todas as cadeias do ocultismo. O Senhor nesse momento rompe. Coisas que lá no passado entraram na sua vida e estão aqui até hoje. E reza pedindo ao Senhor que te dê essa graça.